Bienvenidos a la clase 19 de español. En la clase de hoy tendremos un texto para leer. Enseguida haremos algunos ejercicios para comprensión de lo mismo. El texto que escogí se llama Revolución en la arquitectura china. Un rascacielos de 57 pisos nos llama la atención en la China del siglo XXI, salvo que se haya construido en 19 días, claro. Y eso es precisamente lo que ha conseguido Broad Sustainable Building, BSB, una empresa dedicada a la fabricación de purificadores de aire y de equipos de aire acondicionado para grandes infraestructuras, que ahora empeñó en liderar una revolución con su propio modelo de arquitectura modular prefabricada. Como diz su presidente, Zhang Yui, es una fórmula económica, ecológica, segura y limpia. Ese último término, además, lo utiliza tanto para referirse al polvo que se produce en la construcción como a los gruesos sobres que se acostumbran circular por debajo de las mesas. Quiero que nuestros edificios demuestren una nueva era en la arquitectura y que se convierte en símbolo de la lucha contra la contaminación y el cambio climático, que es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad, sentencia. Es como montar un Lego, apenas hay subcontratación, lo cual ayuda a mantener un costo bajo y un control de calidad estricto, y nos permite eliminar también la corrupción inherente al sector, explica la vicepresidenta de PSB y responsable del mercado internacional, Zhang Yang. Esse texto eu retirei do jornal El País. É um jornal de grande alcance mundial e ele traz sempre reportagens muito boas. Podemos encontrar algumas palavras que poderiam trazer alguma falta de entendimento. Por exemplo, vocês não devem conhecer rascacielos. Rascacielos são arranha-céus. Há outra palavra aqui que pode confundir vocês, que é pisos. Pisos, na verdade, não é o piso que nós temos em português. Piso, aqui, é o significado de andar. Mais para frente, esse verbo aqui, ó, empenhou. Empenhou é do verbo empenhar, está no pretérito indefinido. Polvo, o polvo aqui se encontra aqui não é o polvo marinho, né, que a gente já conhece o nome em português, mas é nada mais do que poeira, pó. Gruesos sobres, a tradução disso aqui são envelopes grossos, de baixo. É como montar um Lego. Um Lego é um jogo, não sei se vocês têm conhecimento. Bom, olhando as palavras, as que encontram mais dificuldade são essas. Vamos fazer então a interpretação do texto. Esqueci, tem essa palavrinha aqui, câmbios. Câmbios, o significado é mudanças. No português também é o mesmo significado. Mas então vamos para a primeira questão. Essa primeira questão eu quero já advertir que ela tem mais de uma alternativa correta. Então não é como de costume que você escolhe somente uma, que é a correta. Não, essa aqui tem mais. Você marque as que você achar que está correta de acordo com o texto. Primeiro, no texto,
Alguns dos benefícios de se utilizar estruturas pré-moldadas na construção de altos edifícios estão expressos por meio da palavra límpia. Essa expressão indica que, além de produzir menos resíduos, o uso desse tipo de estrutura A. Reduz o contingente de mão de obra. B. Inibe a corrupção na construção civil. D. Apresenta um modelo arquitetônico conciso. E. Otimiza os custos da construção de edifício. Você vai olhar aqui quais estão de acordo com o texto. Eu já dei a pista que é mais de uma, pode ser duas ou três, pode ser até mais. E você vai marcar. 2. Na frase, és como montar um Lego, faz referência a um jogo de montar criado por Kirk Christiansen, nos quais várias peças são previamente construídas. Podemos entender, então, que a nova técnica criada na China, A. Foi criada pelo inventor Christiansen. B. Devido ao processo de montagem, se parece a um jogo de quebra-cabeças. C. Usa as peças fabricadas pela Lego. D. Usa a mesma substância utilizadas nos jogos Lego para construir edifício. Bom, essa pergunta aqui ficou um pouco mais difícil de entendimento. Eu estou perguntando o seguinte. Na letra D eu estou perguntando que se na técnica de construir o edifício que foi inventada, eles usam a mesma substância que é usada para fabricar os joguinhos da Lego. O que usam para fabricar os jogos da Lego é o mesmo que usam para construir os edifícios, um edifício? Só uma alternativa correta. 3. Na frase, e isso é precisamente o que ha conseguido Broad Sustainable Building, BSB, a palavra lo é um A. Artigo definido masculino singular. B. Artigo neutro. C. Artigo indefinido masculino plural. D. Artigo definido masculino. Somente uma correta. Temos agora um quadro com o verbo echar. O verbo echar em espanhol, ele tem o significado de lançar. E com o verbo echar, você pode formar não, existem várias expressões espanholas com esse verbo, echar. E elas estão no nível coloquial. Por exemplo, echar um cable, ou echar uma mano, echar um vistazo, echar una cabeçada, echar la culpa, echar chispas, echar de menos, echar lenha al fuego, echar na cara. Cada frase dessa tem um significado diferente do que realmente está escrito. Isso é o que chamamos de coloquialidade. Faz parte do espanhol coloquial. E sobre o espanhol coloquial, eu quero saber. Uma apenas alternativa é correta. As expressões coloquiais são expressões totalmente sem sentido. B. As expressões coloquiais não são utilizadas pelas pessoas. C. As expressões coloquiais estão sempre erradas. D. As expressões coloquiais são usadas para expressar o pensamento, opinião, gosto por algo, usando uma linguagem que não é padrão. Uma só dessas alternativas é a correta. Agora, temos uma lenda, ou uma leyenda, uma lenda espanhola. La Mezquita de Córdoba. En la ciudad de Córdoba, en la comunidad de Andalucía, se cuenta que un joven cristiano compraba flores a su enamorada, una bella joven de origen musulmán. Al pedirle matrimonio, ella aceptó también convertirse al cristianismo, pero su intención se vio impedida por unos soldados que la asesinaron el mismo día que sería bautizada. Como castigo, estos soldados encadenaron al joven
en los pilares de una mezquita. Mientras estuvo encadenado, el joven dio forma a una pequeña cruz con su uña, que hasta el día de hoy puede verse en el mármol de la columna donde pasó el resto de sus dias. Deixa eu fazer uma explicação sobre isso aqui para vocês. Bom, desse lado aqui vocês têm a mesquita de Córdoba. E essa mesquita, além de ser muito bonita, ela é muito imponente, né? E ela tem vários pilares, né? Como as mesquitas costumam ter, pelo menos na região da Espanha, de Andaluzia. E aqui está falando sobre o amor entre dois jovens, né? Um rapaz e uma moça de Córdoba, que a jovem era de origem muçulmana e o jovem era cristão. E naquele tempo, naquele tempo não, até os dias de hoje, mas naquele tempo era mais forte a questão religiosa. E o jovem a pede em matrimônio e ela aceita. Ela é assassinada e ele é amarrado a uma dessas colunas. Só que na coluna em que ele foi amarrado, ele desenhou uma cruz com a sua unha, que até hoje é vista em uma dessas pilastras aqui, somente uma, acredito. Eu não estive lá. 5. Sobre o gênero lenda, é correto afirmar que as lendas são escritas ficcionais que tentam explicar uma determinada situação. As lendas são a expressão da realidade. Se as lendas são letras de músicas, as lendas mostram claramente como é estabelecida a verdade. Bom, vocês vão responder isso aqui no seu caderno, vão enviar para o seu tutor e ele posteriormente enviará para mim e farei a nota de vocês. Tenham uma boa aula e até a próxima.